Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de ontem sobre o sistema cardiovascular, hoje nós vamos falar sobre o sistema linfático. De uma maneira geral, a principal função do sistema linfático é recolher, drenar líquidos que ficam acumulados no meio intersticial. Bom, como eu disse na aula anterior, o sistema linfático está correlacionado com o sistema cardiovascular, uma vez que todo esse líquido que for drenado do interstício vai ser jogado novamente dentro da corrente sanguínea. Ele vai cair dentro de uma veia, que é a veia cava cranial, ok? Bom, para isso, a gente precisa começar a entender onde que o sistema linfático tem início. Então, é o seguinte, aqui nós temos o meio intersticial, aqui nós temos um capilar sanguíneo e aqui embaixo um capilar linfático. Vamos lembrar que a água, o líquido que circula no organismo, apresenta uma dinâmica entre os diversos espaços corporais. Então, nós temos, por exemplo, a água que circula dentro de um vaso sanguíneo, né, que faz parte do plasma, pode extravasar desse vaso e parar no interstício. A maior parte desse líquido vai voltar para o capilar sanguíneo, mas uma pequena porção fica retida nesse meio intersticial. Então, a função de um capilar linfático é justamente recolher esse líquido que fica preso no interstício. Além disso, devido às fenestrações que nós temos nos capilares linfáticos, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, esses capilares são capazes de recolher algumas macromoléculas. São capazes de recolher proteínas, fragmentos de bactérias, toxinas, ok? E aí esses capilares linfáticos vão se juntar em vasos cada vez maiores, vasos linfáticos, e essa linfa, né, esse líquido que foi recolhido, vai passar por um linfonodo para ser purificado antes de se incorporar novamente à circulação sanguínea. Bom, além disso, junto com essa linfa, é recolhido também várias células do sistema imunológico, como, por exemplo, os linfócitos. Então, o sistema linfático tem um papel muito grande, né, uma importância muito grande na defesa do organismo, ok? Bom, vamos falar sobre essa importância. Então, essa importância do sistema linfático vai se traduzir na sua prática. Onde que nós vamos utilizar o sistema linfático? Então, durante, por exemplo, um exame físico de um animal, nós podemos palpar alguns linfonodos que são mais superficiais, como, por exemplo, aqui nessa vaca, né? Está sendo palpado o linfonodo inguinal superficial, também chamado de mamário, e o linfonodo subilíaco. Nós vimos esse linfonodo subilíaco na prática de membro pélvico já, tá? Aqui, olha, é a articulação do joelho de um cão. Então, na face caudal da articulação do joelho, está sendo palpado um outro linfonodo, que é o linfonodo poplíteo. Nós ainda vamos estudá-lo. Bom, então, durante esse exame físico, durante a palpação de um linfonodo, se for constatado alguma alteração nesse linfonodo, por exemplo, um aumento de volume, uma alteração na sensibilidade, uma alteração na sua consistência, enfim, alguma alteração nesse linfonodo, isso vai indicar que tem algum processo patológico acontecendo naquela região. Aquela região que é de responsabilidade de drenagem linfática deste linfonodo especificamente. Por exemplo, um caso de mastite, né, muito provavelmente o linfonodo inguinal superficial estará aumentado de tamanho. Porque, lembra que eu falei? A linfa é recolhida do tecido, passa por um linfonodo. Nesse linfonodo nós temos uma grande quantidade de linfócitos. Esses linfócitos vão trabalhar para combater essa inflamação, essa infecção, e por isso eles podem aumentar de tamanho. Então, uma alteração em um linfonodo indica algum processo patológico acontecendo na área de responsabilidade daquele linfonodo. Então, a primeira importância aí é no exame físico, né? Durante o exame físico do animal na clínica mesmo, ok? Seja de grandes animais ou de pequenos. Então, nós vamos falar mais à frente da aula quais são os linfonodos palpáveis em um animal vivo. Bom, outra importância é a inspeção em abatedouros. Por exemplo, nessa situação aqui, eu vejo
um pulmão dessa forma, cheio de nódulos caseosos, e um linfonodo que, quando foi feito o corte, observou-se uma diferença muito grande na consistência, no aspecto desse linfonodo. Ele está com uma aparência caseosa. Isso daqui indica um quadro de tuberculose. Essa carcaça deve ser condenada. Ela não pode ser destinada ao consumo humano. Esse outro caso aqui embaixo, percebam, esse é o linfonodo cervical superficial, que nós estudamos no membro torácico, que fica localizado medialmente ao músculo braquiocefálico, lembram? Até caiu na prova. Olha o tamanho que está esse linfonodo. Olha como ele encontra-se aumentado, muito aumentado de tamanho. Se vocês lembrarem lá do tamanho dele, vocês vão ver que aqui está o quê? Pelo menos 3, 4 vezes aumentado, né? Esse daqui é o linfonodo parotídeo, é um linfonodo bem pequenininho, que em situações normais nem é palpável no animal vivo. Esse linfonodo aqui é o linfonodo mandibular, ele fica no ângulo da mandíbula. Esses dois nós vamos estudar quando falarmos sobre anatomia topográfica da cabeça. Bom, esse também encontra-se muito aumentado. Isso daqui é um quadro de leucose bovina. Essa carcaça também deve ser condenada, não pode ser destinada ao consumo. Então, a gente precisa conhecer a anatomia normal de um linfonodo, as suas funções, né, a sua localização, quais são os linfonodos palpáveis, para a gente poder reconhecer quando tiver alguma alteração, ok? Bom, existem algumas regiões que não possuem drenagem linfática. São regiões onde o tecido conjuntivo não está presente. Os capilares linfáticos, como eu disse no primeiro slide, eles são formados no meio do interstício, né? Naquele espaço nos tecidos onde tem tecido conjuntivo, tá? Então, quais são as regiões que não possuem drenagem linfática? Então, nós temos o sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. Aqui no olho, a córnea, o cristalino ou lente e o humor aquoso. Essas estruturas todas nós vamos estudar na Nato 2, tá? Mas essas regiões não possuem drenagem linfática. Além disso, cartilagem articular, o tecido ósseo e a medula óssea. Essas estruturas não possuem drenagem linfática. Cuidado, porque o periósteo que reveste os ossos possui, tá? E também a epiderme, que é a camada mais superficial da pele. Nós vamos estudar pele também na Nato 2, no sistema tegumentar. Mas a epiderme não apresenta drenagem linfática, uma vez que ela é constituída basicamente por queratina. Bom, então vamos ver aqui quais são os componentes do sistema linfático. Inicialmente, nós temos a linfa, que é o líquido produzido no meio intersticial, resultante aí do extravasamento do plasma e de uma combinação de macromoléculas presentes nesse espaço intersticial. Pode ser, por exemplo, proteínas, né? Mas podem ser também restos celulares, fragmentos de células, fragmentos de bactérias, toxinas, ok? Isso tudo forma a linfa. É um líquido incolor e que pode variar a sua constituição dependendo do tecido em que ela se encontra. Então, normalmente ela é incolor. Mas se a gente pegar, por exemplo, a linfa do sistema digestório, a linfa ali da região próxima ao intestino, por exemplo, essa linfa é esbranquiçada, porque ela já apresenta uma grande quantidade de gordura que foi absorvida da alimentação, tá? Componentes que vão deixar essa linfa mais opaca. Se você pega a linfa, por exemplo, próxima ao rim, é uma linfa que tem água e sódio, ok? Então, a linfa varia sua constituição de acordo com os tecidos. De maneira geral, é um líquido incolor que tem uma constituição semelhante à do plasma sanguíneo. Depois nós temos os capilares e vasos linfáticos. Os capilares são os vasos linfáticos mais delgados que existem. Delgados é parede bem fininha, formada por uma única camada de célula, também chamada de célula endotelial, igualzinho no capilar sanguíneo, tá? E essas células, elas não se comunicam, elas ficam sobrepostas. Olha, são essas daqui, ó. A semelhança de telhas sobrepostas ou então de escamas. E aí, o que acontece? Entre essas células existem espaços por onde a linfa vai penetrar dentro do capilar linfático e não vai conseguir sair
dele de volta, né? Não vai conseguir retornar para o interstício. Aqui é o interstício, ó, tá? Bom, o que mais? Os capilares linfáticos, então, têm início no meio intersticial e eles têm um formato parecendo o dedo de luvas, tá vendo aqui, ó? O fundo é cego, ó. Aí a linfa entra dentro desses capilares linfáticos, esses capilares se juntam, então, por exemplo, teria outro capilar linfático aqui, outro capilar linfático aqui, e eles vão se juntando para formar vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos apresentam paredes cheinhas de válvulas. Lembra que nós falamos sobre as válvulas presentes nas veias? Aqui nos vasos linfáticos também temos uma grande quantidade de válvulas. Isso faz com que a linfa passe, mas não retorne, ok? Olha, ela fica impedida de retornar. Isso por quê, gente? Pensa bem, não tem um coração bombeando a linfa. Então, a pressão dentro de um vaso linfático é extremamente baixa, muito baixa mesmo. Então, a progressão da linfa dentro desse vaso linfático depende dos movimentos musculares vizinhos, da pulsação de uma artéria vizinha, comprimindo essa parede, fazendo com que a linfa, por uma pressão na parede mesmo, com que a linfa progrida, né, por dentro desse vaso linfático. Bom, então, quando a gente pensa, por exemplo, meninas, na drenagem linfática, que é aquela massagem que é feita para a gente perder um pouco daquele líquido retido, é justamente isso. Porque a pressão em cima da sua pele, da sua musculatura, faz com que a linfa progrida dentro dos vasos linfáticos, ok? Bom, esses vasos linfáticos formados pela junção de vários capilares linfáticos são chamados de antes disso. Percebam aqui, ó, eu estava falando das válvulas, né? Tem tantas válvulas dentro dos vasos linfáticos que ele fica parecendo um tercinho, tá vendo? Sabe terço de rezar? Cheio de bolinha, ó. Quando a gente vê na prática um vaso linfático, ele parece mesmo um tercinho, bem pequenininho, cheio de bolinhas. É difícil ver na prática, gente, porque a parede desses vasos é muito, muito, muito fina. Então, costuma arrebentar, tá? Mas lá na prática, vamos ver algum dessas peças nossas que ainda não foram abertas, a gente pode tentar encontrar um vaso linfático, tá ok? Bom, mas voltando. Então, esses vasos linfáticos que foram formados pela junção de vários capilares linfáticos são chamados de vasos linfáticos aferentes, porque eles vão até um linfonodo, eles vão chegar em um linfonodo, eles vão levar a linfa para um linfonodo. Então, vamos voltar aqui para a gente ver os componentes. Então, ó, a linfa, que é o líquido que foi formado no interstício, os capilares linfáticos, que têm paredes delgadas ou apenas uma camada de célula endotelial e possuem abertura entre essas células, chamadas de fenestrações. A linfa entra por meio dessas fenestrações, atinge os vasos linfáticos, aqui no caso, aferentes. Esses vasos linfáticos são cheios de válvulas para impedir que a linfa retorne, para fazer com que ela progrida apenas em um sentido. Essa progressão da linfa dentro do vaso linfático, como nós falamos, é dependente de movimentos musculares vizinhos, de uma pulsação de uma artéria, enfim, da pressão que outros tecidos exercem sobre o vaso linfático. Aí esse vaso linfático vai levar a linfa até um linfonodo. O linfonodo é um órgão que apresenta uma grande concentração de linfócitos, que são células de defesa do organismo. Lá no linfonodo, a linfa vai passar pela ação desses linfócitos. Então, a linfa vai ser purificada. Então, vamos ver aqui a imagem de um linfonodo. Olha, o linfonodo tem uma face convexa e uma face côncava. Na face convexa, chegam os vasos linfáticos aferentes, que estão trazendo a linfa para ser purificada. Quando a gente corta o linfonodo, né, histologicamente, nós observamos duas camadas, uma camada cortical e uma camada medular. Na camada cortical, nós observamos vários nódulos linfáticos. Esses nódulos, são cheinhos de linfócitos,
Então, são esses linfócitos que ficam nesses nódulos que vão purificar a linfa. A linfa chega por meio dos vasos linfáticos eferentes e é distribuída dentro do parênquima do linfonodo. E aí ela vai ser exposta à ação dos linfócitos. Observem que esse linfonodo é marcado por várias trabéculas de tecido conjuntivo. Ó. Tem uma cápsula de tecido conjuntivo e uma projeção aqui dentro, ó, várias, né? Que são as chamadas trabéculas. Esse tecido conjuntivo vai convergir aqui no centro do linfonodo, na camada medular. A partir daqui, a linfa que foi purificada vai sair desse linfonodo por meio de um vaso linfático eferente. Ok, pessoal? Bom, no suíno, essas camadas são invertidas. Então, o que acontece no suíno? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui de suíno. Olha, esse daqui é de um ruminante, né, de uma ovelha. Então, nós temos a camada cortical cheinha de nódulos linfáticos, olha, tá? A face convexa, por onde os vasos aferentes chegam, e a face côncava, por onde os vasos eferentes vão sair. Essa região é denominada de hilo. Agora, observem o do suíno. Nós temos aqui, na área cortical, nós temos aquela camada de tecido conjuntivo. E aqui no centro, nós temos os nódulos linfáticos, na camada medular, tá? Então, no suíno, os vasos aferentes vão chegar pelo hilo. Eles vão chegar na área côncava e vão sair pela área convexa, ok? Então, no suíno, essas camadas são invertidas. Bom, uma outra coisa também é que entram vasos sanguíneos dentro do linfonodo para fazer a irrigação e a drenagem desse linfonodo, tá? Então, aqui na região do hilo, nós temos vaso linfático eferente, uma artéria trazendo o sangue para o linfonodo e uma veia que está recolhendo o sangue desse linfonodo, ok? Bom, então no linfonodo, a linfa vai passar por esse processo de purificação. E aí, por exemplo, algum fragmento de bactéria, alguma toxina, enfim, algum processo inflamatório ou infeccioso vai ser combatido nesse linfonodo. Até mesmo células neoplásicas, né? Células, por exemplo, fragmentos de células de um tumor ou a célula inteira mesmo de um tumor, tá? Vai passar por esse linfonodo. Aí pode acontecer do linfonodo não conseguir combater isso? Pode acontecer sim. Pode acontecer tanto no sentido de bactérias, toxinas, quanto também de células neoplásicas. E aí essas células e essas bactérias, enfim, seja o que for, vai cair na corrente sanguínea, tá? Então, pode acontecer dele, né, de uma maneira geral, ele vai conseguir combater aquele processo patológico, mas pode acontecer dele não conseguir. E aí nós temos uma disseminação desse processo patológico, tá bem? Bom, aí os vasos linfáticos eferentes vão se juntar e formar troncos e ductos linfáticos grandes. Nós vamos falar quais são eles. E todos esses troncos e ductos linfáticos, no final das contas, serão 2 que vão desembocar na veia cava cranial. Então, nesse momento, a linfa se junta novamente à circulação sanguínea, ok? Bom, vamos ver aqui então. Aqui é uma imagem de um linfonodo de suíno, tá? Então, aqui é a face convexa, aqui é a face côncava, onde vai ter o hilo. Lembrando que no suíno, os vasos aferentes entram pelo hilo e os eferentes saem pela face convexa. O formato de um linfonodo, pessoal. Os linfonodos têm um formato, normalmente de arredondado a ovoide. Mas alguns linfonodos são bem longos. Por exemplo, os linfonodos que ficam próximos das alças intestinais. Tem os linfonodos jejunais, tá? Que nós vamos vê-los na Anato 2, quando estudarmos o sistema digestório, eu mostro para vocês. Esses linfonodos, em um bovino, eles podem chegar a ter 1 metro de comprimento, tá? Porque eles acompanham a alça intestinal, então eles podem ser bem longos. Mas, de uma maneira geral, eles têm um formato de arredondado a ovoide, como a gente já viu vários na prática. Bom, os linfonodos são agrupados em regiões.
E aí isso, um conjunto de linfonodos responsável pela drenagem linfática de uma determinada região é chamado de centro linfático. Então, por exemplo, o centro linfático da cabeça é formado por 3 linfonodos, três tipos, tá? Os linfonodos mandibulares, os parotídeos e os retrofaríngeos. Destes 3, o linfonodo mandibular é palpável no animal vivo, por isso que ele está em negrito aqui, ó. Todos os palpáveis eu coloquei em negrito. Então, vamos supor, esse linfonodo aqui fica no ângulo da mandíbula, tá, gente? Lembra lá do acidente ósseo da mandíbula? Tem um ângulo da mandíbula, ele fica próximo. Então, vamos supor que você esteja com uma dor de garganta. Vocês já ouviram falar em íngua? Quando tem uma bolinha assim perto, o pessoal chama de íngua. Íngua é um nome popular para um linfonodo que está aumentado de tamanho. Então, vamos supor uma dor de garganta. Esse linfonodo mandibular vai trabalhar bastante e aí ele pode aumentar de tamanho, tá? Então, aí a gente consegue dizer, olha, tem alguma alteração patológica acontecendo na cabeça, tá? Pode ser em qualquer região da cabeça, porque todos esses 3 linfonodos fazem drenagem linfática da cabeça. Aí nós temos o centro linfático do pescoço, formado pelos linfonodos cervicais superficiais, que nós estudamos junto com o membro torácico. Eles ficam na face cranial da articulação do ombro. Então, eles fazem drenagem linfática daqueles músculos que prendem a escápula ao tronco e se direcionam para o pescoço. E tem os linfonodos cervicais profundos, que ficam, como o próprio nome diz, mais profundos. Eles estão localizados ao longo da traqueia, do ladinho da traqueia. Ah, eu não falei. Esse linfonodo parotídeo e o retrofaríngeo vai dar pra gente ver na aula de cabeça, tá? A última aula do semestre. A drenagem linfática do membro torácico, nós também falamos, né, quando estudamos o membro torácico, é formado pelos linfonodos axilares. É feita, né? Formada não, perdão. É feita pelos linfonodos axilares. Esses linfonodos não são palpáveis, a menos que eles estejam muito aumentados de tamanho. Eles são bem pequenos. Na cavidade torácica, nós temos, olha, esses linfonodos estão dentro da cavidade torácica, então nenhum deles é palpável. E o próprio nome diz onde eles estão. Então, tem os intercostais, né, que ficam entre as costelas, os aórticos torácicos, que ficam próximos da artéria aorta torácica, os externais, que ficam próximo ao osso externo, os mediastínicos, craniais, médios e caudais, que estão no espaço chamado de mediastino. Esse espaço, pessoal, é o espaço entre os 2 pulmões, tá? É onde está localizado o coração. E os linfonodos bronquiais, que ficam próximo aos brônquios. Daí, nós temos os linfonodos, o centro linfático da parede abdominal e pélvica. Nesse caso, então, alguns são palpáveis, outros não. Então, nós temos os aórticos lombares, ficam próximo da aorta lombar, então, a aorta abdominal, né? Então, esses aqui não são palpáveis. Os renais, próximos aos rins. Ilíacos, esses ilíacos ficam dentro da cavidade pélvica. Subilíaco, o subilíaco é palpável, mas ele está ausente nos carnívoros. Ele está presente nos ruminantes, equinos e suínos. Carnívoro não tem, tá? Nós vimos esse linfonodo no membro pélvico. Ele fica na face cranial da coxa. Os inguinais superficiais, que ficam na região inguinal. Região inguinal é aquela região entre a coxa e a parede abdominal, tá? Essa é a região inguinal. Esses linfonodos, na fêmea, né, os inguinais superficiais, são os linfonodos mamários, e no macho, os linfonodos escrotais. E o linfonodo esquiático, que nós também vimos no membro pélvico, na verdade nós vimos, perdão, no estudo do membro pélvico, né, mas ali na face lateral da pelve, debaixo dos músculos glúteos, lembra dele? Um bem pequenininho, que eu falei que às vezes tem mais de um. Aí nós temos o centro linfático das vísceras abdominais, que são linfonodos que ficam próximos às vísceras. Então, tem os hepáticos, gástricos, pancreático-duodenais, esplênicos, que ficam próximos do baço, jejunais, próximos do jejuno, que eu falei para vocês, que podem chegar até 1 metro nos bovinos, cólicos, que ficam perto do cólon, celíacos, que ficam perto de uma artéria chamada celíaca, que é a artéria que vai para o estômago, para o baço, tá? E para o
fígado. Os linfonodos mesentéricos cranial e caudal, esses ficam próximos do intestino. Os mesentéricos craniais ficam na porção inicial do intestino, pegando o intestino delgado e parte do intestino grosso, e os mesentéricos caudais ficam no finalzinho do cólon e reto. E por fim, nós temos o centro linfático do membro pélvico, formado pelos linfonodos inguinais profundos, como o próprio nome diz, nós não conseguimos palpá-los, e pelos linfonodos poplíteos, que se localizam na face caudal da articulação do joelho. E esse daqui é o mais fácil de palpar. Então, pessoal, é o seguinte, em todo exame físico, tá? Você vai palpar linfonodo. Independente, o animal chegou para vacinar, você precisa fazer um exame físico, né? Vamos aferir temperatura, ver a coloração de mucosa, ver a frequência cardíaca, a frequência respiratória e vamos também palpar linfonodo, ok? Quais são os linfonodos, então, que nós vamos palpar? Todos esses que eu coloquei em negrito. Os mandibulares, os cervicais superficiais, se não for um carnívoro, os subilíacos, porque se for carnívoro não tem, os inguinais superficiais e os poplíteos. Então, vamos ver aqui num cão onde que esses linfonodos ficam localizados. Ó. Então, esses três aqui formam o centro linfático da cabeça, formado pelo linfonodo parotídeo, retrofaríngeo e mandibular. O linfonodo mandibular está no ângulo da mandíbula, é palpável, ok? Depois, nós temos o centro linfático do pescoço, formado pelos linfonodos cervicais profundos, são esses pequenininhos aqui, ao longo da traqueia, e pelo linfonodo cervical superficial, que é esse que fica na face cranial da articulação do ombro, ok? Esse é palpável. Então, mandibular, linfonodo cervical superficial, são palpáveis. Aí temos o centro linfático do membro torácico, representado pelo linfonodo axilar, que é esse daqui. Temos o centro linfático da cavidade torácica, formado pelos linfonodos externais, linfonodos aqui nesse espaço são os linfonodos mediastínicos, esses aqui são os linfonodos traqueobrônquicos, linfonodos intercostais, tem os linfonodos aórticos que aqui não estão representados, ok? Esses nenhum deles pode ser palpado, já que eles estão dentro da cavidade torácica. Aí temos os linfonodos da parede abdominal e parede pélvica. Esses linfonodos, deixa eu falar das vísceras primeiro. Temos o centro linfático das vísceras abdominais. Também não são palpáveis porque ficam próximos às vísceras. Então, tem os hepáticos, gástrico, pancreático duodenal, os esplênicos, renais, jejunais, cólicos, ok? Secais aqui, cólicos aqui. Esse pequenininho aqui. Esses não são palpáveis. Aí vem os linfonodos, o centro linfático da parede abdominal e da parede pélvica, que são esses daqui que eu mostrei, aqui, ó, esses aqui, ó. Então, desses aqui, tem dois que são palpáveis, vamos ver esses dois, ó. Esse daqui é o linfonodo inguinal superficial, que como esse daqui é um macho, também é chamado de escrotal, se fosse fêmea seria chamado de mamário, tá? Esse é um linfonodo muito importante em casos de neoplasias mamárias. E tem o linfonodo subilíaco, mas como esse daqui é um cão, o cão não tem o subilíaco. Onde que ele fica nas outras espécies? Ele fica aqui, ó, na face cranial da coxa do animal. E, por fim, o centro linfático do membro pélvico, representado aqui pelo linfonodo poplíteo. Esse linfonodo está na face caudal da articulação do joelho. É super fácil de palpar. Quem tem cão e gato em casa, tenta palpar esses três linfonodos, ó, mandibular, cervical superficial e poplíteo, tá? Esses são fáceis de palpar. Dá para conseguir palpar também o inguinal superficial. Então, são 4 linfonodos palpáveis em um carnívoro: mandibular, cervical superficial, inguinal superficial e poplíteo. Se for um animal de outra espécie, né, um ruminante, um suíno, um equino, além desses, tem também o linfonodo subilíaco, que fica na face cranial da articulação da coxa. Muito bem. Aí a linfa, então, passou pela ação do linfonodo, foi purificada, e agora para onde que ela vai? Ela vai sair do linfonodo por meio de vasos linfáticos eferentes.
Esses vasos linfáticos vão se juntar para formar os troncos e ductos linfáticos. Então, vamos vê-los aqui, ó. Aqui é para mostrar o centro linfático das vísceras abdominais, já falei sobre isso, né? Aqui, olha, linfonodos jejunais bem longos, ó, tá? Esses aqui são linfonodos cólicos, porque eles estão próximos ao cólon. Esses aqui são linfonodos mesentéricos, craniais. Esses aqui são os caudais. Esses aqui são linfonodos secais. Bom, então vamos lá para os ductos e troncos linfáticos. Então percebam o seguinte, o centro linfático da cabeça, ou seja, todos aqueles três da cabeça, parotídeo, retrofaríngeo e mandibular, e também o centro linfático do pescoço, então cervical profundo, cervical superficial, e também o centro linfático do membro torácico, formado pelo linfonodo axilar. Todos esses três centros linfáticos, cabeça, pescoço e membro torácico, vão drenar para um ducto, olha, que corre paralelo à traqueia. Esse chama tronco traqueal. Então, o tronco traqueal é um grande tronco do sistema linfático que recolhe a linfa da cabeça, depois dela ser purificada, da cabeça, do pescoço e do membro torácico. Todos esses três centros desembocam no tronco traqueal. O tronco traqueal vai desembocar diretamente na veia cava cranial, que não está representada aqui, mas ela passa aqui, nesse sentido assim, ó, tá? Muito bem. Agora vamos aqui para a porção caudal do animal. O centro linfático do membro pélvico e da cavidade pélvica vão direto para um tronco que está aqui, que é o tronco lombar, ó, tronco lombar. Então, membro pélvico e cavidade pélvica drenam para o tronco lombar. Esse tronco lombar agora vai chegar numa grande dilatação no meio do caminho, chamada de cisterna do quilo. A cisterna do quilo é uma dilatação desse tronco que fica interposta no diafragma, que é aquele músculo que separa a cavidade torácica da abdominal. Esse desenho não está muito fiel não, tá? Porque aqui o diafragma está representado aqui, ó, mas a cisterna do quilo fica bem entre os dois pilares do diafragma. Bom, a cisterna do quilo recebe dois troncos linfáticos. Ela recebe o tronco intestinal, que faz a drenagem linfática de intestino, ó, e recebe também o tronco celíaco, que faz a drenagem linfática de fígado, estômago, pâncreas e baço. Esse aqui. Aqui não está representado os dois, mas tem dois aqui. Então, tem o tronco celíaco e o tronco intestinal. Todos os dois desembocam na cisterna do quilo, junto com o tronco lombar. Então, ó, tronco lombar se junta com o tronco intestinal e o tronco celíaco e formam essa grande dilatação chamada de cisterna do quilo. Na cisterna do quilo, a linfa tem uma coloração mais esbranquiçada, devido à grande quantidade de gordura que é resultante do processo de absorção intestinal dos alimentos, tá? Então, é uma linfa com uma coloração mais opaca, esbranquiçada. E aí, isso é chamado de quilo, tá? Então, o que é o quilo? É a linfa resultante da drenagem do sistema digestório, cheia de gordura, tá bem? Aí, essa linfa agora vai progredir por meio do ducto torácico, então, passa o diafragma, vira ducto torácico, tá? E esse ducto torácico também vai desembocar na veia cava cranial, e aí vai ser incorporado ao sangue. O ducto torácico recebe a drenagem linfática do centro linfático da cavidade torácica, tá? Muito bem. Então, de novo, olha, percebam que dois ductos, na verdade, um tronco e um ducto, chegam na veia cava cranial, que é o tronco traqueal e o ducto torácico. O tronco traqueal recebeu a drenagem linfática do centro da cabeça, do pescoço e do membro torácico. O ducto torácico recebeu a cisterna do quilo, que por sua vez recebeu o tronco lombar, o tronco intestinal e o tronco celíaco.
Vocês entenderam o caminho da linfa? Desde que ela é formada no tecido, passa por um linfonodo, é purificada, cai num ducto ou tronco linfático e chega na veia cava cranial, se incorporando à circulação sanguínea novamente. Espero que vocês tenham entendido, ok? O que nós precisamos entender muito bem sobre o sistema linfático? A sua importância prática, né? Onde que nós vamos utilizar isso e por quê? Quais são os linfonodos palpáveis num animal vivo e para onde que cada um desses linfonodos envia sua linfa? Para qual ducto ou tronco esse linfonodo vai mandar a sua linfa, tá bem? Bom, para terminar sobre o sistema linfático, vamos falar ainda sobre baço e timo. O baço é um órgão linfóide que está localizado, então, né, definição, é um órgão linfóide que está localizado na cavidade abdominal, na porção esquerda da cavidade abdominal, interposto entre o estômago e a parede abdominal esquerda. Então, isso daqui é uma imagem de um suíno, isso daqui é de um gato, isso já é de uma necrópsia, e aqui o fígado está injetado, tá, pessoal? Aqui é numa laparotomia. Então, isso daqui a gente está vendo no animal vivo mesmo. O baço, então, esse daqui é de suíno, como eu falei. A parede abdominal esquerda está aberta. Isso daqui é o estômago, aqui é o fígado. A cabeça do animal está para cá, a cauda está para cá. Isso aqui são as alças intestinais. Esse é o baço. O baço fica interposto entre o estômago e a parede abdominal esquerda, ok? Bom, o baço tem uma coloração que varia de um vermelho bem escuro, vinho, até mesmo um arroxeado, como está nessa imagem aqui, certo? Por que isso? Porque o baço funciona como um reservatório de sangue. Tem uma grande quantidade de sangue ali dentro do baço, tá bem? Bom, vamos lá. O baço tem duas faces, duas bordas e duas extremidades. Vamos começar com as bordas. Então, o baço tem uma borda cranial, então a cabeça do animal vai estar para cá, e uma borda caudal, a cauda do animal está para cá. Então, a borda cranial é côncava e a borda caudal é convexa. Duas extremidades, uma extremidade dorsal, que é mais larga, e uma extremidade ventral, que é afunilada. E duas faces. Essa face que eu estou vendo aqui fica voltada para dentro da cavidade abdominal. Então, ela fica em contato com as vísceras abdominais. O estômago fica aqui, tá vendo uma marca que é deixada pelo estômago? Então, essa face do baço é chamada de face visceral, porque está em contato com vísceras. A face que vai estar do outro lado, ali atrás, né, seria atrás do slide, é a face que fica em contato com a parede. É essa face aqui, ó. Ela fica em contato com a parede abdominal. Então, essa face aqui é chamada de face parietal. Novamente, essa é a face visceral e essa lisinha é a face parietal. Na face visceral, a gente observa o hilo do baço, H-I-L-O. O hilo do baço é a região por onde chegam e saem as estruturas. Por exemplo, olha, está chegando aqui uma artéria, que é a artéria esplênica, trazendo sangue para o baço, trazendo oxigênio e nutrientes para o baço, e é saindo uma veia esplênica, que vai recolher CO2 e metabólitos do baço. Além disso, nós temos vários linfonodos esplênicos, número 11 aqui do desenho, tá? E nervos, ó, esse amarelinho aqui é um nervo, tá bem? Então, o hilo é a região por onde entram e saem as estruturas do baço. Em um caso de, por exemplo, uma ruptura de baço, por exemplo, por um atropelamento, né? Como o baço funciona como reserva de sangue, depósito de sangue, o animal vai apresentar hemorragia interna. Então, a gente retira o baço. E aí, a gente vai chegar nessa região do hilo aqui, ó, e ligar artéria por artéria, esses raminhos todos aqui, ó. A gente vai ter que ligar para poder tirar o baço. Ligar que eu falo é fechar, tá, gente? Fechar o vaso aqui para poder retirar o baço, ok? Bom, o baço é formado por uma cápsula de tecido conjuntivo. Essa cápsula envia septos
olha, esses septos aqui de tecido conjuntivo, para dentro do parênquima do órgão. O parênquima é o tecido funcional do órgão. Percebam que esse parênquima também é cheio de nódulos linfáticos. Esses nódulos são cheios de linfócitos. Vamos ver aqui nesse corte histológico, olha. Então, no parênquima do baço, nós temos o que a gente chama de polpa vermelha. Por que chama polpa vermelha? Porque é onde fica a grande quantidade de sangue. E a polpa branca, que é formada pelos nódulos linfáticos. Aqui está escrito folículo, folículo ou nódulo, tá? São estruturas cheias de linfócitos. Bom, quais são as funções do baço, então? Uma eu já falei para vocês, que é depósito de sangue. Funciona como um reservatório de sangue. O baço também é responsável pela produção e maturação de linfócitos B. Também é responsável pela hemocaterese. O que é hemocaterese? As hemácias têm um tempo de vida, né, na circulação sanguínea. Quando essa hemácia fica velha, ela precisa ser recolhida da circulação. Então, essa hemácia velha vai ser recolhida pelo baço, tá? O baço é um dos órgãos que faz isso, o fígado também faz. Então, recolhe essa hemácia velha para poder reaproveitar os seus componentes. Por exemplo, o ferro, né? O ferro não pode ser desperdiçado. Então, o ferro de uma hemácia velha vai ser utilizado para outra hemácia que vai ser produzida, tá bem? Produção de bilirrubina e, como eu já falei, depósito de sangue. Tranquilo com relação ao baço, pessoal? Vamos ver a diferença de formato do baço das diferentes espécies. De uma maneira geral, o baço tem um formato alongado, percebam, do suíno, do cão, do gato, do bovino e do equino, tá? Apenas no pequeno ruminante é que o baço tem um formato um pouco mais curtinho, um pouco mais triangular, tá vendo aqui, ó? Então, caprino, ele é um pouquinho mais quadrado, né? E no ovino, mais triangular. De toda forma, nessas duas espécies, o baço é mais curtinho, ele não é tão comprido, não é tão alongado. No suíno, carnívoro, bovino e equino, o baço tem esse formato alongado, preservando aquela estrutura mais triangular no equino, tá bem? O cão também é bem triangular, ó. Tá? Aqui um corte de um baço de suíno, tá? Aqui o baço inteiro, olha que bonito aqui. E aqui ele cortado transversalmente, fez um corte aqui, pegou essa parte e virou pra cá. Aqui é a região do hilo, que eu falei pra vocês, aqui e aqui também, que é por onde entram e saem as estruturas do baço. E por fim, o último órgão do sistema linfático que nós vamos estudar na Nato 1, que é o timo. O timo é um órgão linfóide transitório, isso significa que ele desaparece em um momento da vida. Então, o timo está presente no animal jovem até o momento da puberdade. Os hormônios da puberdade fazem com que haja uma regressão desse timo. Ele é substituído por tecido fibroso, tá? Bom, o timo apresenta dois lobos, um lobo cervical, que acompanha a traqueia, fica localizado ventralmente a traqueia, e um lobo torácico, que fica cranial ao coração, num espaço que a gente chama de mediastino cranial, tá? A função do timo é a produção de linfócitos T. Então, vamos ver aqui, olha. Então, esse daqui é de um bezerro, aqui nós temos o lobo cervical e aqui o lobo torácico. Esse daqui é um corte histológico de um timo. Percebam que é muito parecido com os demais órgãos linfóides que nós falamos. Nós observamos dentro os nódulos linfáticos, né? Tá? Tem duas camadas também, uma camada cortical e uma camada medular. Ah, tem um detalhe também, pessoal, tem diferença de espécie, tá? Então, é o seguinte, o equino e o carnívoro possuem apenas o lobo torácico. Já o ruminante e o suíno possuem os dois lobos, ok? Bom, a
Ainda fazem parte do sistema linfático a medula óssea, que nós falamos na aula de ossos, né, que fica dentro dos ossos e produz células sanguíneas, sejam as hemácias ou os leucócitos. Também faz parte as tonsilas palatinas e faríngeas. Eu tenho aqui nesse slide com os componentes, olha. Peraí. Ó. Então, nós fomos até aqui, baço e timo. Medula óssea, que nós estudamos em ossos. Tonsilas palatinas e faríngeas, pessoal, ficam na região de palato e faringe. Nós vamos estudá-las junto com o sistema digestório. As tonsilas palatinas e faríngicas são as famosas amígdalas, ok? E a bolsa cloacal, que é uma estrutura das aves, que nós vamos estudar na Nato 2. Então, todos esses órgãos são responsáveis pela produção, maturação das células de defesa do organismo, tá? Ou reposição também. Produção, maturação e reposição das células de defesa do organismo, tá bem? Bom, sobre o sistema linfático é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem e obrigada pela atenção. Um abraço.